Quer ter um vislumbre de como será voar no futuro? Então você está no lugar certo. Beliches deitados na classe econômica, veículos voadores verticais, serviço de refeições a bordo com tecnologia de IA. Aperte o cinto e vamos começar nosso voo. Mas primeiro preciso perguntar, você já ouviu falar do prêmio Crystal Cabin? Ele é como o Oscar do design de interiores da aviação. E aqui estão alguns dos vencedores mais recentes. Conheça o Skynest, uma cama deitada para pessoas que viajam na classe econômica. Esses ninhos devem ser usados em voos de longa distância. O design é baseado em uma ilha de cápsulas para dormir, localizada no meio do avião. E você pode reservar um horário de 4 horas se quiser tirar um cochilo de verdade durante o voo. A melhor notícia é que esse design provavelmente será introduzido no próximo ano. Ao viajar na classe econômica premium em rotas longas, você poderá usar um design de assento mais inteligente. Ele inclui cadeiras mais largas e apoios de braço duplos, o que significa o fim da disputa por espaço com seus vizinhos. Além disso, haverá fileiras totalmente flexíveis com almofadas que podem ser elevadas, criando camas que se deitam. O grupo Lufthansa prometeu que os passageiros premium poderão reservar suítes com camas de casal e viajar em assentos com aquecimento ou resfriamento controláveis por temperatura. Como você pode ver, atualmente as empresas estão trabalhando arduamente em novos designs de cabines de aeronaves, o que pode afetar todo o futuro das viagens aéreas. No momento, elas se concentram na experiência dos viajantes. Como resultado, temos alguns produtos surpreendentes, as suítes de primeira classe da Singapore Airlines ou a cabine La Première da Air France, que é uma das melhores de primeira classe nos céus. Ela contará com suítes equipadas com sofás e cadeiras separados, e cada uma terá 5 janelas ao longo da parede. Isso a tornará a mais longa desse padrão do mundo. Já a Airbus patenteou a ideia de uma experiência de voo mais interativa, especialmente para aqueles passageiros sortudos que ocupam assentos na janela. Com a ajuda de um equipamento especial de rastreamento ocular, poderão ser destacados objetos importantes para os quais você está olhando e fornecidas informações detalhadas, que aparecerão em uma tela semi-transparente na janela. A patente também afirma que será possível enviar dados para dispositivos conectados por Bluetooth ou Wi-Fi. Dessa forma, as decolagens e aterrissagens se tornariam muito mais emocionantes e você poderia obter informações sobre um novo país ou cidade. A Qatar Airlines, por sua vez, teve a ideia das K-Suites. É assim, nas laterais, há suítes individuais, enquanto a parte central pode ser transformada. O cliente pode escolher uma suíte dupla para viajar com o parceiro, um espaço privado ou até mesmo mover as paredes e transformar o local em uma suíte quádrupla, que pode ser utilizada para uma reunião. Também pode haver algumas melhorias na classe econômica. Elas certamente trarão mais conforto, especialmente em um voo de longa distância. Uma empresa chamada Zodiac Seats registrou uma patente com base em uma configuração de assentos em zigue-zague. Observe este corredor, que contém 3 e 4 assentos, cada um deles voltado para a direção oposta. Isso permite muito mais espaço para os ombros do que os bancos normais. Além disso, os passageiros têm muito espaço para as pernas. Sim, algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis em ter que ficar de frente para o vizinho por mais de 8 horas seguidas. Mas será que essas melhorias de espaço não valem a pena? Agora, você deve saber que se movimentar pela cabine enquanto os comissários de bordo estão servindo refeições e bebidas é um pouco complicado. Sem contar que é preciso comer em um horário específico com todos os outros passageiros, ou se não estiver com fome, não fazer a refeição. Bem, os robôs podem ser a solução. Uma empresa sugeriu o uso de cápsulas de tamanho perfeito que poderiam deslizar ao longo de um trilho no meio do corredor, entregando bebidas e alimentos pedidos pelos passageiros. Dessa forma, você poderia receber sua refeição no momento em que achar mais adequado, sem sair do seu assento. Essa solução provavelmente resolverá os problemas com o serviço de refeições. Melhor ainda, pode permitir menos cozinhas em aviões grandes. Infelizmente, essa ideia foi registrada há 60 anos e ainda não foi implementada. Portanto, talvez ela não seja tão boa quanto parece. Outra ideia relacionada ao serviço de refeições a bordo inclui o uso de IA. De acordo com seus criadores, a tecnologia registrará o que os passageiros deixam em suas bandejas e, posteriormente, usará esses dados para sugerir vários planos de refeições nos voos seguintes. Embora essas inovações pareçam tornar a viagem muito mais confortável, elas não são exatamente revolucionárias. Mas veja essas: a aeronave de decolagem e aterrissagem vertical.
O conceito de cabine de táxi aéreo do Hyundai Transys otimiza o espaço e prioriza sua privacidade em uma cabine compartilhada. Se estivermos falando de voos curtos, há o City Airbus Next Gen. Trata-se de um veículo totalmente elétrico, de decolagem e aterrissagem vertical com 4 assentos, baseado no conceito Lift and Cruise. Ele pode operar dentro de uma faixa de 80 km e a uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora. Outra perspectiva incrível são os aviões comerciais com copilotos ou até mesmo pilotos por inteligência artificial. Alguns especialistas afirmam que as aeronaves poderiam ser comandadas de forma totalmente automatizada. No entanto, nem todos concordam com essa ideia. Um piloto habilidoso faz parte de um sistema de segurança complicado que reduz os riscos e mantém os passageiros seguros. Os pilotos precisam ser navegadores, técnicos, engenheiros e especialistas em meteorologia. Em um dia normal de trabalho, lidam com a equipe de solo, outras tripulações, tripulação de cabine, controle de tráfego aéreo e passageiros. É muita coisa. E não se esqueça de que devem se comunicar bem não apenas em termos de aviação, mas também em um nível interpessoal. A IA será capaz de fazer o mesmo? Só o tempo dirá. Mas vamos voltar às ideias mais ousadas sobre o futuro das viagens aéreas. Alguns especialistas acreditam que, por volta de 2040, será possível fazer uma viagem em um avião hipersônico. Muitas pessoas acham que essa era terminou em 2003, quando a aeronave comercial Concorde foi desativada depois de décadas sem lucro. Mas parece que a situação pode mudar em breve. Os novos supersônicos voarão a alturas incríveis e sua velocidade provavelmente será pelo menos 6 vezes maior do que a de qualquer outro avião de passageiros. Viajar de Nova York para Londres, nesse caso, levará menos de 2 horas. Em comparação, hoje esse itinerário demora 8 horas. No entanto, há um problema: as passagens custarão muito caro. E estatisticamente, as pessoas tendem a priorizar o preço em detrimento da velocidade. Portanto, os especialistas não acreditam que muita gente estará disposta a pagar alguns milhares de dólares para ir de Londres a Sydney em 4 horas. Além disso, esses aviões precisarão de muito combustível de hidrogênio líquido, e no momento ele não é barato. A propósito, talvez você não reconheça os aviões de 2050. Essas máquinas voadoras continuarão mudando nas próximas décadas, e há grandes chances de que, em algum momento, as janelas começarão a desaparecer. Dessa forma, as aeronaves se tornarão mais fortes e mais adequadas para altas velocidades. As janelas tornam o conjunto mais pesado, o que resulta em maior consumo de combustível. Não é à toa que os aviões de carga não têm janelas. As aeronaves também se tornarão mais elegantes e provavelmente serão cobertas com painéis solares. Há ainda um conceito de uma delas com cabine feita de polímeros transparentes. Não sei quanto a você, mas eu jamais embarcaria em um negócio assim. Me fale sobre a aerofobia. As chances são de que, em algumas décadas, veremos um hipersônico com um motor a jato que pode se transformar em um foguete capaz de voar para o espaço. O oxigênio líquido seria injetado no escapamento, transformando o motor em um foguete. Isso ajudaria a aeronave a atingir velocidades enormes. E, na volta, o motor se tornaria novamente um motor a jato comum.